não foi inscrito. Bom, o índice hoje ele testou o suporte prévio, falando aqui por enquanto do Ibovespa. Então temos esse suporte prévio aqui testado hoje pelo preço. Então naturalmente ele sente essa região e também a linha aqui desse possível canal de queda que a gente tem. Então possível que eu digo é que o canal ele é uma coisa mais subjetiva, ele pode ser um pouco mais expandido assim, pode ter retornado para dentro do canal, ou ele pode apenas estar testando essa região aqui de preço para retornar a cair e voltar a testar esse fundo aqui. Bom, aqui no índice futuro, o INFUT, deixamos um padrão de engolfo, porque abrimos em gap de queda levemente e engolfamos essa barra aqui vendedora. A última barra vendedora até teve um volume bem legal, estávamos próximos à região de sobrevenda, então bem próximos aqui no 32, e começamos a subir para quem sabe aí quebrar essa LTB do IFR, confirmando também com o preço. Agora vamos lá para o gráfico do índice futuro, falando um pouco aqui no gráfico de 10 minutos, abertura do dia. Então o preço ele abriu praticamente sem gap, esse daqui foi o primeiro candle do dia, candle das 9, perdeu a mínima do dia anterior. Então aqui temos o suporte do preço, a mínima do dia anterior, temos um range de suporte. Quando perdemos a mínima e retornamos acima da região de suporte, gera uma operação de compra para testar o próximo topo do preço que estava bem aqui. O IFR ele já estava dando uma divergência para alta, além de que temos o primeiro fundo do preço, então isso daqui é o primeiro fundo em relação ao IFR, com o segundo fundo do preço aqui com volume, tá? Eu queria falar do volume, então a seta está mais aqui embaixo. Temos um primeiro fundo com um volume maior e um volume decrescente à medida que o preço testa novamente o fundo. Isso é característica do fundo duplo. Sem contar também que temos uma linha de tendência bem inclinada, que foi violada, mas continuamos caindo. Conceito da pá do ventilador. Esse candle aqui que chama o comportamento para alta, ele tem volume financeiro e ele quebra essa pá do ventilador, essa linha de tendência menos inclinada. Quando o preço faz isso, a gente tem isso daqui como alvo, mas ele não mudou de comportamento ainda. Como ele não mudou de comportamento, eu tenho essa região aqui, que ela foi suporte no dia anterior. Então percebam os toques nesse suporte. Quando rompemos, ela se torna resistência. Uma vez que a gente faz esse rompimento acima, ela se torna suporte. É o conceito da bipolaridade de uma região. Quando o preço faz esse rompimento, podemos esperar que vamos buscar essa proporção aqui para cima. A partir do momento que o preço ele começa a entregar um comportamento de alta. Pelos 10 minutos, pode ser essa barra aqui com volume comprador. O rompimento dessa barra aqui me leva nessa operação aqui de 580 pontos. Essa região, ela é essa região aqui atrás, esse último topo do preço, antes dele fazer essa queda até essa região aqui embaixo. O próximo ponto que o preço ele vem testar é esses topos aqui em cima. Ó. Percebam que esses topos temos alto volume financeiro. A região que os vendedores defenderam muito bem, os compradores ejetaram o preço até essa região, mas não conseguimos passar. E hoje, a máxima do dia foi exatamente aqui. Eu quero mostrar para vocês nos 5 minutos. Olha que interessante que nessa região ontem, deixamos esse padrão aqui dessas 4 velas. Nada mais é do que um Evening Star se você for unir esses dois candles aqui do topo. Unindo esses dois candles aqui, você tem um padrão mais ou menos assim, ó, que aciona uma venda perdendo a mínima da vela vendedora para testar o nível de suporte que estava aqui abaixo. Ó. Hoje deixamos o mesmo padrão na mesma região. O padrão de ontem está aqui e o padrão de hoje está aqui. A vela vendedora ela penetra abaixo dos 50% da vela compradora, o que dá uma operação de venda perdendo a mínima dela, ou na formação dela, caso você veja a força vendedora que entrou nessa barra aqui, mas caso essa vela deixasse um pavio inferior,
seria para cair fora antes do stop técnico ser acionado. Quando você tem uma operação aqui na resistência, no mínimo, como o teu stop está aqui em cima dessa vela vendedora, ou até aqui em cima, você tem que ter no mínimo um stop de 1 para 1. Então a tua entrada foi aqui, você tem que ter no mínimo um trade até essa região aqui, ó. Então aí vai do gerenciamento de cada um, ver se vale a pena participar de uma operação de 1 para 1. Nessa região aqui, ele monta um novo fundo. Então deixa eu apagar alguns estudos aqui. Ele faz um novo fundo, ó. Temos dificuldade para passar. Então é uma região em que os vendedores estão enxergando um movimento de queda, que foi expressivo por sinal, e os compradores estão enxergando toda a alta do preço. Na tendência de curto prazo, temos uma tendência de alta. Então o mais sensato é participar das operações de compra quando visitamos a região de suporte. E olha como essa região de suporte ela é importante, ó. Olha a defesa para a ponta compradora. Quando a gente tenta violar esse suporte aqui, só que é em falso. O candle não fecha abaixo do suporte. Então gera até uma operação de compra para levar até a próxima resistência, que foi exatamente nesse patamar aqui. Poderia ser uma onda B em formato de triângulo para fazer um rompimento em onda C, porém o preço não conseguiu perpetuar a alta. Por análise técnica, a gente pega o movimento da expansão aqui do triângulo, pode ser em corpo de candle, a partir aqui do suporte, a gente vem buscar esse movimento aqui. Então, por precaução, coloca um pouquinho antes, ou aqui mesmo na máxima, para não correr o risco de devolver todo o movimento que você pegou. Olha aqui que após esse martelo que tivemos, executamos aqui um micro pivô. Então temos um movimento que veio de uma queda, não conseguiu perpetuar, perdeu o fundo, mas não conseguiu perpetuar a partir desse suporte aqui. Fez um movimento de alta, rompeu o topo. Fez o movimento, rompeu o topo anterior, não conseguiu, rompimento falso. Retornou, fez esse movimento de queda. O que faltou para o preço? Fazer um fundo mais alto, não é mesmo? Então esse martelo aqui ele entrega essa percepção, ó. Um movimento para alta, correção, expansão, correção, expansão. Então são micro movimentos que nos dão dicas na hora das operações, né? Então se você não entrou no rompimento do martelo, você poderia ter entrado no rompimento desse candle aqui. Apesar do baixo volume financeiro, estamos dentro de uma consolidação. Dentro da consolidação os volumes tendem a ser menores. Nessa região aqui que fez o rompimento falso, também era uma entrada na ponta de venda, porém o stop está logo aqui. Então o stop tem que ser aqui em cima para pegar uma operação que tem um risco maior do que o retorno. Tá? Eu não gosto de participar, a não ser que você espere um candle como esse daqui, o stop aqui em cima, para pegar essa operação até aqui. Mas como eu disse, é muito mais seguro você participar na ponta compradora, né? Olha o movimento que entregamos aqui no final do dia, sugerindo que vamos continuar o movimento de alta. Então, realizamos uma retração da alta, passamos a tarde consolidados, em cima do ponto 618 como suporte, e podemos ter uma continuação desse movimento a partir desse ponto aqui, cuidar com 618, mas com alvo em 100% caso o mercado apresentar um comportamento de alta. Então, para quem acompanhou a minha análise anterior, tivemos uma reação compradora depois de um movimento de deriva lá dos 60 minutos, que já tínhamos essa divergência aqui no IFR, apontando um sinal de divergência, também em outros indicadores de momento, tivemos essa reação aqui na parte dos compradores. Os 60 minutos, nesse patamar aqui, ele tinha um VWAP, um VWAP passando aqui em cima, ó. E uma média de 20 períodos que veio caindo e começa a inclinar aqui para baixo. Então por isso que estava bem complexo esse patamar aqui de preço. Temos defesa dos vendedores, defesa dos compradores. O ideal seria que ele rompesse essa VWAP, fizesse um rompimento, a média de 20 períodos começasse
a inclinar aqui para cima e o preço entrasse em uma tendência para testar essa LTB aqui em cima. No 15 minutos já montamos uma estrutura para alta, né? Dá para ver aqui, mas colocado aqui no 30, ó, uma estrutura de alta que indica essa reversão aqui. Pode falhar, claro, ou abrir até em gap de baixa, começar a testar esse fundo aqui de novo. Então a gente tem que reagir ao que o preço nos contar. Olha como ele estava testando essa região aqui, muito importante no gráfico hoje, tá? Região aqui do alargamento anterior. Peguei esse fundo e de forma que eu pegue esse fundo aqui também. Suporte, 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 resistência, resistência, resistência. Então vamos lá refinar as análises, né? Refinar as análises de hoje. Aqui nos 5 minutos, essa operação de abertura hoje foi muito válida. Nos 5 minutos engolfamos em fechamento todos esses candles aqui atrás. No 10 minutos foi um martelo, um rompimento falso do suporte do dia anterior, da mínima do dia anterior. Então aqui era um sinal de compra para testar primeiramente essa região. Como testou por cima, se você finalizou sua operação aqui, rompimento desses candles aqui, com stop abaixo, um pouco abaixo da região de suporte, era uma reentrada para levar o preço no 100% desse movimento, aqui para cima, ou para testar essa região aqui, ó. Outro ponto interessante foi esse daqui, esse padrão aqui em cima, na resistência. Mas foi interessante se você entrasse na formação da barra, na formação dessa barra vendedora aqui. Entrasse a mercado na formação da barra vendedora quando ele está rejeitando o rompimento na resistência. Porque se deixar para entrar aqui embaixo, o risco-retorno já não é tão interessante. Mas entrando aqui, você tem um risco-retorno, stop aqui em cima ou aqui em cima, bem interessante. Esse patamar aqui nada a se fazer, tá? Que estava entre VWAP, média de 20 períodos, conhecido como Trap Zone, média de 200 períodos também, cortando o preço aqui. Então nada a se fazer nesse patamar. Outro ponto interessante foi esse martelo aqui no suporte. Então teve bastante defesa dos compradores, alto volume. A entrada na superação dele foi aquele micro pivôzinho que eu estava explicando para vocês, para levar o preço na região de resistência. Como ele estava num possível triângulo, se atentar com a LTB aqui. Realizar uma parcial aqui, enfim. Ou até que ele mude de comportamento. Deixou a estrelinha, né, cadente aqui. Realize uma parcial com a saída final aqui na resistência. Caso quisesse carregar, né, essa estrutura aqui para um rompimento de onda C para cima, aí tem que ir carregando o stop. Quando vê a formação dessa barra aqui, a rejeição do rompimento, retornou com força para baixo da região de resistência, já zera a mercado, porque o preço ele já sentiu, e aqui inclusive tinha um VWAP semanal. A formação desse candle aqui também foi interessante, ó. Fez um rompimento falso do suporte, rompeu esse candle aqui, a entrada a mercado, porém o preço retornou e depois que ele foi lá no alvo, que é aqui no topo, já quase 10 para 6 da tarde, entregando esse movimento de alta aqui. São esses os pontos mais interessantes que eu observei no índice hoje. Então vamos aguardar aí qual vai ser o comportamento do preço no pregão de amanhã. Se romper esse patamar aqui, continua o movimento de alta, podendo ser uma onda A, uma onda B e uma onda C. Aqui no 15 minutos fizemos um triângulo descendente e fizemos esse rompimento aqui. Não gosto quando faz esse rompimento no final do dia, temos pouco volume financeiro, vai depender muito do humor do mercado amanhã para abrir com esse gap de alta aqui, ó, a partir daqui, dentro dessa região aqui de novo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários.